Fala, senhores, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Professor Dorival Conte Júnior. Língua portuguesa aqui é minha disciplina. Olha aí, ó, mais um edital, aliás, uma surpresa, né? Pelo menos para nós aqui foi uma surpresa. E olha que a gente vem monitorando, né, os concursos públicos em todo o Brasil, não só em São Paulo, né, mas em todo o território nacional, e acompanhando aí alguns concursos do Tribunal de Justiça, e realmente não esperávamos que esse concurso de oficial de justiça fosse realmente sair esse ano. Mas saiu, está aí publicado o edital, mais uma oportunidade, 88 vagas, acreditamos que muito mais pessoas serão chamadas. Vocês já viram lá a análise do edital completa com o professor Cristiano Silva. Eu vou trazer aqui, como de praxe, a análise do edital de língua portuguesa, trazendo aqui os aspectos da prova, características da banca examinadora, e também o edital esquematizado, que a gente sempre faz aqui, e orientação de estudos para vocês. Vamos lá, então? Bora para frente, então. Bom, aqui, então, nós temos algumas informações que vocês já sabem, né, que vocês já viram. Então, aqui o salário é muito bom, hein? Salário R$ 8.804,85, 40 horas semanais. VUNESP, banca examinadora, está aqui o prazo, né, de inscrição, e prova dia 15/10, tem bastante tempo para estudar, hein? Não tem desculpa, dá para se preparar aqui e gabaritar essa prova aqui. Bom, vamos lá. Prova de língua portuguesa. Como é que funciona na VUNESP? Não só a VUNESP, mas na maioria das bancas, né? A sua prova ela é dividida em duas partes. Prova de língua portuguesa. E normalmente é o primeiro assunto que aparece ali, né? A primeira disciplina, quando se abre ali a sua folha, está lá. Língua portuguesa, leia o texto para responder as questões de 1 a 10, de 1 a 15, de 1 a 20 e assim vai. Bom, sugestão para vocês eu vou trazer daqui a pouquinho, mas primeiro como é que é a divisão da prova. Vocês vão ter na prova de língua portuguesa questões de língua portuguesa que dizem respeito às regras gramaticais e nós temos algumas palavras-chave que aparecem no enunciado dessas questões, que é essas que vocês estão vendo aí, ó, de acordo com a norma padrão, ou de acordo com a norma culta, conforme a norma padrão, conforme a norma culta. Apareceu isso no enunciado da questão, ela é uma questão de gramática. E aí ela vai versar sobre alguns assuntos do edital que eu vou trazer um pouquinho mais adiante aqui no vídeo. Vamos acompanhar aqui. E por fim ela é dividida também na parte de questões de interpretação, que dizem respeito às questões, a leitura de texto ou textos, né, pode ser que tenha mais de um texto, e também algo que a VUNESP gosta de trabalhar muito, que são as charges, né? Normalmente eles colocam isso nas suas provas. Palavras-chave do enunciado quando a questão versar sobre interpretação, de acordo com as ideias, de acordo com o texto, conforme o autor do texto, o sentido da palavra destacado, né? O significado. Então aí, algumas expressões de palavra-chave que podem aparecer quando a sua questão é de gramática ou a questão é de português. É uma característica das questões de língua portuguesa. Sugestões, vamos lá, sugestões na hora da prova. O que você pode fazer? A sugestão é você iniciar a prova pelas questões de língua portuguesa. Então vejam que aqui não é uma regra, hein, gente? Aqui é só uma sugestão. E essa sugestão, inclusive, nem sou eu que estou aqui mencionando. Aliás, estou mencionando para vocês, porque nós temos aí o feedback dos candidatos, dos alunos. Os candidatos, normalmente, eles costumam iniciar a prova de língua portuguesa pelas questões de gramática. E aí eu vou trazer 5 assuntos que vocês estão vendo aí, ó, concordância, regência, crase, colocação pronominal e pontuação. Esses 5 assuntos, a gente tem quase certeza que eles estarão aí na sua prova. Por que quase certeza? Porque não temos certeza de nada, né? Tudo que vem no futuro não dá para ter certeza. Mas, em se tratando de, primeiro, VUNESP, né, pela experiência que a gente tem aqui em outras provas, em se tratando de língua portuguesa e em se tratando de concursos públicos, normalmente as bancas, independentemente da banca examinadora, no caso aqui a gente está tratando da VUNESP, normalmente esses 5 assuntos eles vão aparecer. Se você pegar as últimas provas da VUNESP, qualquer cargo, se é município, se é estadual, se o concurso é para o estado, se o concurso é para o município ou para outro estado, você vai reparar que na parte de português esses 5 assuntos costumam cair, né? Às vezes um ou outro não aparece, mas por se tratar de um concurso do tribunal, nós acreditamos que na parte de gramática esses assuntos serão
questionados. Então vamos focar nesses assuntos aí. Então, sugestão: começar a prova por língua portuguesa e, por fim, resolver as questões de interpretação que dizem respeito à leitura de texto ou textos, conforme eu mencionei, né, charges. E aí a sugestão também aqui é o seguinte, ó, você pode ler o texto aqui, ó, de 2 a 3 vezes, né, essa é uma sugestão, ou você pode fazer a leitura aqui, ó, do enunciado da questão e procurar uma palavra-chave no enunciado e que esteja no texto. Esse também é um procedimento, né, que a gente usa, os candidatos usam esse procedimento e eles dão feedback, como eu disse, dizendo que deu muito certo, ou então você pode iniciar a leitura do enunciado da questão e fazer a questão por eliminação de alternativas. Também é um outro procedimento que os candidatos costumam realizar e dá certo. Beleza? Vamos para frente, está aqui o edital. Serão 20 questões de língua portuguesa, como eu disse, misturadas aí, divididas entre interpretação e gramática. E agora sim, eu vou trazer passo a passo, item por item, só que de forma esquematizada. Aqui, ó, vamos começar com a parte de língua portuguesa de regras, que é a parte da análise morfológica, a parte de classes de palavras. Eu chamo a atenção que a VUNESP sempre coloca isso aqui, ó. Classes de palavras: emprego e sentido que imprimem as relações que estabelecem. Isso aqui tem a ver com contexto, tá? Então vejam só, quando aparece isso aqui no enunciado de um edital, significa dizer que o examinador não vai perguntar o que é, por exemplo, um adjetivo, um substantivo, um numeral, um pronome. Isso aqui você descarta. Ele não quer saber o que é. Ele quer saber se você sabe identificar, se você sabe empregar e se você sabe qual é o sentido que essa expressão ou que essa palavra está mantendo dentro desse contexto. Sempre vai ter um texto para você ler, tá? E aí eu vou separar algumas expressões aqui. Identificar substantivo, por exemplo. No caso do adjetivo, eu sei que você sabe que o adjetivo é um caracterizador de um substantivo. Ele é um elemento gramatical que caracteriza ou qualifica um substantivo. E aí eu chamo a atenção esses adjetivos, são chamados de verbos adjetivados, terminados em ido ou idos, ida ou idas, ado ou ados, ado ou adas, principalmente por causa da concordância nominal. O Nesp gosta muito desses adjetivos aqui na parte de concordância, né? Passando para os verbos, estudamos aí então os tempos e modos verbais, né? Pretérito, presente, futuro, futuro do presente, futuro do pretérito, eles gostam muito de questionar. Isso diz respeito à conjugação dos verbos. E a parte de modos, modo indicativo, modo subjuntivo, eles gostam do subjuntivo e do imperativo. Subjuntivo é uma dúvida, né? Uma hipótese. Imperativo é uma ordem, um conselho, pedido, uma sugestão, tem a ver a parte interpretativa também, tá? Depois a parte de pronomes, o VUNESP emprega muito os pronomes relativos, os pronomes demonstrativos, a utilização principalmente dos pronomes chamados anafóricos, né, que nos remetem a uma informação antes no texto, principalmente o pronome esse, sua, nossa e assim por diante. E os pronomes oblíquos átonos, o meu, teu, seu, lolá, losilás, a empregabilidade desses pronomes, quando que a gente usa um lhe, quando que a gente usa um noná, nosinás. E, por fim, aqui, as preposições que têm a ver com regência, tem a ver com complemento. Regência tem a ver com complemento, a gente vai ver um pouquinho mais adiante aí. Você vai olhar aqui em classe de palavras e nos assuntos que eu destaquei, e provavelmente você pode se perguntar assim, tá, mas está faltando muito aí o advérbio, eles gostam de perguntar advérbio, está faltando aí a conjunção, né? Aqui nesse item. Esses dois assuntos, advérbio e conjunção, eu vou deixar um pouquinho mais adiante para a parte interpretativa, tá? Mas eu vou abordar também esses dois assuntos aí. Passamos para a concordância. Estou seguindo essa ordem, tá vendo? Número 1, número 2. Concordância verbal. O que o VUNESP gosta muito? Verbo haver e fazer no sentido de tempo, verbo haver no sentido de existir, ocorrer ou acontecer. Diz respeito a estar no singular, sempre no singular aqui, esses verbos. Ok? Ó, então, ó. Haver e fazer no sentido de tempo, haver no sentido de existir, ocorrer ou acontecer no singular. Cuidado, só atenção, quando troca por existir, ocorrer ou acontecer, ele passa a ter sujeito, então ele passa a concordar com esse núcleo. VUNESP também gosta muito de trabalhar os verbos pronominais, são os verbos com o pronome oblíquo átono se, trata-se de, acredita-se em, eles gostam muito desses verbos, tem a ver com concordância isso também, tá?
E a parte geral de concordância verbal, o verbo concorda com o núcleo do sujeito a que se refere, e o núcleo é um substantivo. Parte de concordância nominal, como eu disse a vocês agora anteriormente, o VUNESP gosta muito de trabalhar aqui os adjetivos terminados em ido ou idos, ada ou adas e assim por diante. E ultimamente também vem empregando muito esses pronomes, ó, mesmo, mesma, mesmos, mesmas, próprio, própria. Isso aqui também, ó, é proibido, é proibida, é permitido, é permitida e assim por diante. Essa parte principal. É lógico que nós não vamos menosprezar o restante das concordâncias, mas essas são as principais. Sabe aquela notinha de rodapé? É isso. Regência tem a ver com complemento. Ninguém vai perguntar para vocês o que é regência. A VUNESP não pergunta isso. O que a gente estuda? Vamos lá nos verbos, na regência verbal, verbos com mais de um sentido. Vou dar um exemplo para vocês aqui, que é comum, o verbo assistir, por exemplo. Sentido de ver, sentido de presenciar, né? Sentido de prestar assistência, sentido de morar. Depois aqui, dos verbos com mais de um sentido, eu começaria por aqui, né? Nós temos os verbos bitransitivos, que são aqueles que têm dois complementos, os chamados VTDI, verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. E depois os verbos iniciados por preposição a. Isso aqui vai te ajudar, sabe onde? Ó? Lá no acento da crase, que é o nosso próximo assunto aqui, tá? E no caso da concordância nominal, dos nomes, né, principalmente substantivos e adjetivos, que dentro de um contexto vão exigir um complemento iniciado por alguma preposição. Tá? Se a gente começar pelo verbo aqui, você identificar os nomes, acho que fica um pouquinho mais fácil. Tá? Mas vamos direcionar aqui para esses assuntos. Crase, como eu disse agora há pouco para vocês aqui, ó, verbos e nomes, nomes são substantivos e adjetivos iniciados por preposição a, são chamados de termos regentes, termo regente é aquele que exige complemento, iniciado por preposição a, e o termo regido admite artigo a ou as, vai haver a soma de dois as e a crase nada mais é do que a união desses dois as. Sugiro que vocês estudem os casos de proibição de crase e os casos especiais, são aquelas locuções, né? À medida que, por exemplo, né, entre a direita, entre a esquerda, estamos à espera de alguma coisa. A VUNESP também gosta de trabalhar acento de crase, os chamados casos especiais de crase, tá bom? Colocação pronominal, outro assunto fundamental para as provas da VUNESP. Posicionamento dos pronomes átonos em relação ao verbo. Certamente você que já estudou, já ouviu falar em próclise, mesóclise e ênclise. Sugestão, inicie os estudos pelas proibições. Então existem casos aqui de proibição de próclise, proibição de ênclise. Próclise, pronome oblíquo átono antes do verbo. Ênclise, pronome oblíquo átono depois do verbo. Mesóclise, pronome oblíquo átono no meio do verbo. Há casos de proibição. Proibição de próclise, proibição de ênclise, proibição de mesóclise. Sugestão, vamos começar pela parte de proibição. Depois, sim, a gente estuda o restante. Inclusive, nas nossas aulas aqui na plataforma do Vencendo, eu faço essa divisão justamente para ficar mais fácil para vocês. Vocês vão ver lá nas aulas que eu coloco, lá na nossa plataforma, eu coloco lá casos de proibição de próclise, casos de proibição de ênclise, casos de proibição de mesóclise. Só aparece lá dividido por aula para ficar mais fácil para vocês. Beleza? Vamos para frente? Bora para frente aqui. Bom, depois nós temos a parte de pontuação. Pontuação eu iniciaria pela proibição do uso de vírgula. Oração na ordem direta não se separa o sujeito do seu verbo, nem o verbo do seu complemento. Então passaria aqui primeiro pela proibição, aqui, ó, proibição do uso de vírgula aqui, ó, tá? Isso nós chamamos de regra de número 0, né? De concordância aqui, ó. Quando a vírgula é proibida. Isso aqui você já consegue eliminar pelo menos, dependendo da questão, umas duas alternativas, tá? Depois eu passaria para os termos deslocados ou intercalados. Deslocado é aqueles termos que saem do final, vão para o início. Intercalados são aqueles termos que estão no meio, que a gramática chama de termos acessórios. Normalmente são os adjuntos, né? E também os advérbios. Também são termos acessórios. Outra coisa que a VUNESP vem perguntando bastante, a gente tem que ter muita atenção, são as funções. Tem função, dois pontos, tem função, ponto e vírgula, principalmente essas duas pontuações aqui. Últimas provas da VUNESP vêm questionando muito isso, né? A função dos dois pontos no trecho tal, qual a função do ponto e vírgula no trecho X, aí vem lá as funções.
E depois as chamadas orações intercaladas. Vírgulas, parênteses ou travessões também fazem parte da pontuação. Conjunções e pronomes relativos aqui são as palavras-chave para você identificar a classificação da oração e, consequentemente, estudar pontuação. Isso no nosso material lá nas aulas online, eu tenho tudo isso separado para vocês também, tá? Finalmente partimos para a interpretação de textos. Eu dividi aí 7, 8 e 9 assuntos, que é análise, compreensão, interpretação de diversos tipos de textos verbais. Textos verbais são aqueles textos escritos, né? Textos que aparecem em uma escrita. Você vai dizer assim, mas existe texto que não é escrito? Sim, os não verbais. Sabe o que são esses textos não verbais? São as famosas charges, tá? Isso significa texto não verbal. Aparece só um desenho lá. Aqui um detalhe, gente, ó. Literário e não literário não significa dizer que vai cair literatura na sua prova. O candidato já me perguntou isso. O professor, eu vi lá no edital textos literários e não literários. Eu vou ter que estudar literatura? Não, não é isso não. É que na parte de interpretação, pode ser, né, pode acontecer, de a VUNESP colocar um texto, por exemplo, um poema, uma poesia, para você fazer algum tipo de interpretação. É isso, tá? Mas não tem que estudar a parte de literatura, porque não tem no seu concurso, não, tá bom? Bom, à frente aí, ó. Informações literais e inferências possíveis é a parte de interpretação, né, propriamente do texto, e o ponto de vista do autor é aquilo que eu mostrei no início aqui do nosso vídeo, mostrando aqui, ó, de acordo com o autor do texto, segundo o autor do texto, né? Isso também aparece lá. Agora vamos detalhar isso para vocês. Conforme já havia mencionado, ideal, ler o texto de 2 a 3 vezes para você saber qual é o assunto, né? Dominar o assunto, se o texto é uma poesia, se é um poema, se é uma informação, se é um texto jornalístico, se por exemplo, uma pesquisa. Normalmente vai ser um texto recente. Leitura do enunciado da questão por meio de palavras-chave, que você encontra no enunciado e também encontra no texto, essa é uma forma, né? Já mencionei. Ou então a leitura do enunciado e também fazer a questão por eliminação, a gente já comentou isso aqui com vocês. Outra parte, estruturação do texto, relações de ideias, aqui tem a ver com interpretação, recursos de coesão. Coesão significa ligar, conectar. E aí vem os elementos de coesão que fazem parte de um texto, para você ter uma estruturação adequada, para você ter uma contextualidade, para você ter a ideia do texto, para você saber qual é o significado daquele trecho, há necessidade de ligações. E palavras como conjunções, como preposições e como pronomes são elementos de ligação, elementos de conexão. A gramática chama isso de coesão. Então, estudando essa parte gramatical, você automaticamente estará estudando algo relacionado à estruturação do texto, ou tão somente a parte de coesão, tá? Esses dois assuntos, significação contextual, isso vai cair na prova, gente. Certamente eles vão colocar isso. Como é que eles fazem isso? Normalmente eles vão colocar um contexto, né, um trecho desse contexto, de 2 a 3 palavras, eles vão destacar e vão pedir para você interpretar e identificar qual é o significado dentro desse contexto dessas palavras. Normalmente 2, 3 palavras aparecem no texto. Aqui, sugestão, você pode fazer por eliminação, né, se você não conhece as 3 palavras. Certamente vocês vão conseguir fazer a questão por eliminação aqui. E aí aqui aparece na parte de significação, também aparecem aqui os advérbios e as conjunções. No caso do advérbio, normalmente aparece, na maioria das vezes, tá, gente? Aparece essa palavrinha aqui, ó, circunstância. Circunstância tem a ver com o sentido do advérbio. Então a gente tem advérbio de modo, de tempo, de lugar, de intensidade, de dúvida, etc. Parte de conjunções, sentido das conjunções. Conjunção causal, consecutiva, concessiva. Tome cuidado com as conjunções concessivas. Embora, ainda que, né? Normalmente aparece mesmo que, se bem que, e assim vai. Parte de sinônimo antônimo aqui é tranquilo, né? Porque vão colocar isso na sua prova, vão pedir para você identificar qual é o sinônimo, ou seja, a palavra que tem o mesmo sentido, ou qual é o antônimo, a palavra que tem o sentido oposto, mas sempre levando em consideração um contexto, tá? E, por fim, o sentido próprio, o sentido figurado das palavras, isso tem a ver com sentido próprio, é o sentido original, ou também chamado de denotativo. Normalmente, não vai acontecer na sua prova, tá?
mas esse sentido é aquele que sem contexto. Tá? Por que eu estou dizendo que não vai acontecer? Porque eles vão te dar uma frase, um trecho com uma palavra dentro de um contexto. Mas para você identificar um sentido próprio, nem precisa de contexto, porque é o sentido original da palavra. Mas normalmente a VUNESP questiona o sentido figurado, ou também pode aparecer esse nome aqui, ó, conotativo é muito questionado, ou por último aqui o sentido emprestado. Isso aqui é muito pouco explorado pela VUNESP, essa palavra emprestado, né, o sentido emprestado da palavra. Eles gostam muito ou do sentido figurado ou do sentido conotativo. Fechado? Feita a análise aí para vocês, agora é hora da gente traçar um plano de estudos. Então nós temos aqui, né, na plataforma do Vencendo Concursos, um plano de estudos que a gente chama inicialmente como base forte, que são as aulas, então as gravações, né, as aulas de todos os professores de todas as disciplinas aqui desse concurso. Então as aulas gravadas, mais um material em PDF aqui para você acompanhar as aulas, é a base forte, sem isso aqui não tem como você estudar. Depois aí a parte de legislação, não é o caso de português, né, mas a parte de legislação com leituras e demarcações, os assuntos e temas mais questionados e óbvio, né, gente, as questões aqui, né, com as revisões com resumos, mapas e leitura para você desenvolver. Então, fazendo parte aqui do grupo aqui Vencendo Concurso, você vai ter esse plano de estudo, você que está interessado em prestar esse concurso gabaritando o oficial de justiça, o Tribunal de Justiça de São Paulo, eu vou trazer aqui algumas vantagens do curso online para vocês. Por exemplo, aqui, ó, a primeira delas, né? Não necessariamente nessa ordem, mas você pode colocar nessa ordem, ó. Então, acesso imediato. Fez a matrícula, você já tem acesso imediato, pode acessar na hora, você vai receber no seu e-mail lá um link para você entrar, acessar imediatamente. Ilimitado ao acesso, você assiste a hora que você quiser, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, sábado, domingo, feriado, não importa quantas vezes você quiser, tá? Acesso ilimitado, acessa quantas vezes você quiser. Esse curso vem com teoria, claro, de todos os assuntos do concurso e mais questões comentadas por todos os professores das respectivas disciplinas, tratando com material em PDF e temos também aqui um bônus especial para vocês, que são caderno de questões. Então, olha só, além da teoria e de centenas de questões de todos os assuntos do edital, você vai ter um bônus ainda com um caderno com mais questões ainda, 2 simulados para você treinar, que serão provavelmente lá para o final, já perto do concurso, para você já ter estudado e, obviamente, você ter um resultado satisfatório, né? E, claro, uma revisão de véspera, né? Para a gente trazer aqui os principais assuntos, cada professor aí na sua disciplina. E por um preço que é irrisório. Esse curso gabaritando o oficial de justiça estava R$ 697,00 e o Vencendo Concursos com esse valor de lançamento promocional, R$ 297,00 ou 12 de R$ 29,65. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato por meio desse WhatsApp, aí 011 97465 6052, ou então você já pode ir direto aqui, gente, ó, clica nesse link aí que você está vendo abaixo, aí, ó, já adquire o material, já começa a estudar agora. Olha, a prova em outubro, dá para você se preparar e gabaritar aqui essa prova, hein? Estou te esperando aqui, gente, na plataforma. Como eu disse a vocês aqui, a plataforma é bem fácil de você navegar. As matérias aqui, os assuntos de língua portuguesa, por exemplo, vou citar no meu caso aqui, eles estão separados por assunto, você pode identificar no edital o assunto que você tem que estudar, ou nesse vídeo aqui que eu mostrei para vocês, e fazer um estudo nesta ordem que eu coloquei aqui, nesta análise desse edital aqui. Tá fechado? Clica no link abaixo, te espero aqui na plataforma, bons estudos, valeu, até a próxima.